Olá pessoal, hoje 16 de maio, nós vamos para a nossa aula número 20 e vamos comentar os números 1095 a 1150 do Catecismo da Igreja Católica no nosso curso Catecismo em um Ano. Começamos a segunda parte na aula passada, que fala sobre a economia sacramental, sobre os sacramentos da Igreja. No número 1095, ele começa a falar que a liturgia cristã católica advém da liturgia judaica. Nós temos origem na liturgia da oração judaica. Então a nossa tradição litúrgica se inspira na tradição judaica. De fato, se nós tomarmos os livros do Antigo Testamento, principalmente Êxodo, Levítico sobretudo, porque é um livro que fala para os levitas, que são os ajudantes dos sacerdotes, né, a tribo dos sacerdotes. Ali nós vemos, por exemplo, os sacrifícios, nós vemos os paramentos dos sacerdotes, as abluções, né, as formas como os judeus se lavavam, se purificavam mediante uma água ritual. Tem muita coisa a ver, a nossa liturgia tem muita coisa a ver com tudo isso, né? Nós herdamos essa tradição judaica dos símbolos. Quem abre o Apocalipse capítulo 12 vai ver uma grande relação da liturgia celeste, que para o autor São João é a própria liturgia do templo, que na época que ele escreveu o templo estava destruído, né? Também a carta aos Hebreus faz muito isso. Uma vez que o templo estava destruído, não tinha mais liturgia, não tinha mais sacrifício no altar de Jerusalém. Então os autores olhavam para o século futuro, olhavam para o céu e viam que a liturgia, embora não estivesse sendo celebrada no altar de Jerusalém, porque o templo foi destruído, a liturgia eterna, da qual aquela liturgia na terra era um símbolo, uma imagem, uma sombra, né? Essa liturgia continua sendo celebrada. Nós temos até, deixa eu mostrar aqui uma ilustração. Aqui nós temos a liturgia do Templo de Jerusalém, Antigo Testamento, que é uma sombra. Aqui nós temos o sacerdote, que está com a faca na mão, e dois levitas, um segurando o cordeiro, outro segurando a tigela, ajudando o sacerdote a imolar. O sacerdote vai passar a faca no pescoço do cordeiro para colher o sangue do cordeiro, né? E tem todo o culto celebrado com este sangue, né? O sacerdote tem um turbante, de onde vem a mitra dos bispos. O sacerdote tem uma túnica branca, todos eles têm, de onde vem a nossa alva. E tem um manto por cima, éfode, de onde vem a nossa casula. Então o Antigo Testamento é sombra da realidade. A realidade é a liturgia do céu, onde Cristo, os anjos, os santos prestam culto ao Pai. E a nossa liturgia do tempo presente é uma imagem. Isso quem diz é Romano Guardini, teólogo preferido do Papa Bento XVI. No livro Espírito da Liturgia, ele diz isso. O Antigo Testamento era sombra da realidade e a nossa liturgia atual é imagem. Não chega a ser a realidade, mas também não é apenas uma sombra. É algo mais perfeito que a sombra, embora ainda não seja a claridade do que nós vamos ver no céu, né? A liturgia católica. Os castiçais, os vasos sagrados, os crucifixos, os paramentos, tudo isso que nós temos na liturgia é imagem da liturgia real que se celebra na eternidade. Continuando, número 1098.
aqui nós temos uma reflexão sobre o Espírito Santo na liturgia. Essa preparação dos corações, que prepara um povo bem disposto, é obra do Espírito Santo e da Igreja. Uma parceria entre o Espírito Santo e a Igreja. 1099. O Espírito Santo recorda o mistério de Cristo. Ele é a memória viva da Igreja. Lembra que nós falávamos que o Espírito Santo é a alma da Igreja? Pois é, alma é intelecto, memória e vontade. Então o Espírito Santo é a memória da Igreja. Jesus mesmo já havia prometido, né? Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, ele disse aos apóstolos. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos recordará tudo que eu disse, tudo que eu fiz, e vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo. 1101. A palavra de Deus suscita a resposta da fé e é o Espírito Santo que produz essa fé como resposta. Aí nós temos algumas palavrinhas gregas. 1103, anamnese. Anamnese significa recordação, significa memorial. Anamnese. O Espírito Santo faz a igreja recordar a obra de Cristo, né? Tudo o que Deus fez em Cristo. Depois, outra palavrinha grega, doxologia. Anamnese leva à doxologia. Doxologia quer dizer ação de graças, quer dizer louvor, glorificação de Deus. Doxa, em grego, é glória. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo, torna presente. Ele não repete o mistério pascal. Portanto, Cristo não morre de novo na missa, né? Mas ele torna presente. O que se repete é a celebração litúrgica. Hoje eu celebro a missa, amanhã eu celebro outra, domingo eu celebro 3 missas. O que se repete é a celebração. O mistério não se repete, se atualiza. Se torna presente, se torna atual. Aí outra palavrinha grega, epiclese. Epiclese significa invocação. Epiclese tem como gesto a imposição das mãos. É quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, depois traça o sinal da cruz, pedindo que o Espírito Santo venha e transforme o pão em carne e o vinho em sangue de Cristo. Depois se pede o Espírito Santo sobre a Assembleia. O mesmo Espírito Santo que fez o milagre eucarístico transforma esses indivíduos em corpo místico de Cristo. É bonito isso, né? É uma dupla epiclese. 2 vezes se invoca o Espírito Santo. Primeiro, para realizar a transformação das espécies no corpo e sangue de Cristo. Depois, a transformação das pessoas em corpo místico de Cristo. A Eucaristia é que faz a igreja ser o corpo de Cristo. Então, anamnese, doxologia, epiclese. Tudo isso está presente na oração eucarística. Como é que é a anamnese? É o prefácio da oração eucarística. Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, ele está convidando o povo para a anamnese. Aí o sacerdote faz o prefácio, que é uma recordação da obra de Deus em Cristo. Anamnese. Termina com o Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Esse hino que era entoado pelos serafins que Isaías viu, tá lá no capítulo 6 de Isaías, né? Esse é o hino que eles entoavam no templo, quando o templo se encheu de fumaça. É a vocação de Isaías. Quando nós cantamos os santos, aí então começa a parte chamada epiclese. Nós invocamos o Espírito Santo para que se transforme o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo. E aí a oração eucarística termina, depois das intercessões, né, dos mementos, né, lembrai-vos, é memento nós dizemos. Memento quer dizer recordação também, né, em latim. Anamnese é em grego e memento em latim, lembrai-vos.
Lembrai-vos da igreja, lembrai-vos dos falecidos, etc. Aí, terminando a anamnese, vem a doxologia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Doxologia. Doxa, glória. Muito bem. 1108 diz assim: na liturgia realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Eu estava dizendo, é uma parceria, uma grande parceria do Espírito Santo com a Igreja. Na liturgia acontece essa parceria. Porque nós oferecemos a matéria, né? Oferecemos o pão e o vinho, a água no caso do batismo, oferecemos o óleo, preparamos essa matéria, trazemos da natureza a matéria, e o Espírito Santo dá unção às palavras, que são a fórmula ou a forma. Matéria recebe a forma e ali se realiza o sacramento, né? Nós preparamos a matéria, o Espírito Santo realiza a forma, o milagre acontece. Todo sacramento é um milagre, embora invisível, né? Realiza realmente uma transformação, uma mudança. Portanto, todo sacramento é um milagre, embora invisível. 1113. Aqui é mencionado que a igreja tem 7 sacramentos, né? E aí vai falar daquilo que é comum aos 7. Primeiro, os sacramentos são de Cristo, depois eles são da igreja, depois eles são da fé, por fim eles são da salvação. E por fim, eles são da vida eterna. São sacramentos de Cristo. Por quê? Porque foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentais foram instituídos pela igreja. Água benta, né, o exorcismo, a forma de fazer o exorcismo, as exéquias, celebração dos fiéis defuntos, tudo isso, as imagens sagradas, o ano litúrgico, tudo isso são sacramentais, criados pela igreja. Mas os 7 sacramentos, que são batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, esses foram instituídos pelo próprio Cristo nosso Senhor. Não foi a igreja que inventou. Então, por isso, os sacramentos são sacramentos de Cristo, primeiramente, que Cristo quis. Depois, são sacramentos da igreja. Por quê? Porque é a igreja que celebra e foram dados para a igreja, em benefício da igreja, para a edificação da igreja. 1119. Formando com Cristo cabeça como que uma única pessoa mística, a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal organicamente estruturada. Olha que frase bonita, hein? Na liturgia, nos sacramentos, a igreja se une a Cristo como se fosse uma só pessoa mística. Como assim uma só pessoa mística? Ora, é o que a gente fala do matrimônio. Já não são 2, mas uma só carne. Lembra, Jesus disse isso. O homem e a mulher que se unem no matrimônio, eles já não são 2, eles são como que uma pessoa mística. Assim também Cristo e a igreja. Nos sacramentos, Cristo e a igreja se tornam uma pessoa só. Portanto, quem celebra? Cristo e a igreja. Então são 2 celebrando? Não, uma pessoa só. E o padre, o sacerdote, representa essa pessoa mística, que é a união entre Cristo e a igreja. Lindo isso, né? Aqui no número 1121, ele fala dos 3 sacramentos que imprimem caráter. Como assim imprime caráter? Imprimir caráter, irmãos, significa... deixa eu colocar aqui no quadro. O batismo, a confirmação ou crisma e a ordem. Imprime caráter. Vou colocar assim. São sacramentos que imprimem caráter. O que significa imprimir caráter?
Quer dizer que esses 3 sacramentos não podem ser repetidos, né? Porque eles trazem uma coisa que é indelével, o caráter do Cristo sacerdote. Então, quando eu recebo o batismo, a confirmação e a ordem, algo é impresso na minha alma, como se fosse um selo. Esse selo é indelével, quer dizer que nada pode apagar, nem mesmo o pecado mortal, nem mesmo a condenação ao inferno, nem mesmo o demônio. Nada pode apagar, nem a morte, nada pode apagar esse caráter que eu recebi. E esse caráter, além da graça sacramental, portanto, esses 3 sacramentos conferem caráter. Quer dizer, eles nos capacitam para a celebração do culto cristão. Eles dão a disposição para a graça, a proteção divina. Por isso não podem ser reiterados, quer dizer, não podem ser repetidos. É isso que significa imprimir caráter. Ah, mas então, e os ex-sacerdotes? Pois é. Um homem foi ordenado validamente sacerdote, ele pode deixar o exercício do ministério, ele pode ser suspenso de ordem, ele pode ser destituído do estado eclesiástico, mas ele não perde o caráter sacerdotal. Tanto que o Código de Direito Canônico diz que um padre que se deixou o ministério, se casou, constituiu família, em caso de morte, vamos supor que acontece um acidente e a pessoa está morrendo, aquele padre casado pode ouvir a confissão validamente e dar a absolvição. Pode dar a unção dos enfermos validamente. Em caso de urgência, urgentíssima, em que não há um sacerdote no exercício do ministério, pode-se recorrer a esse que não está no ministério. Por quê? Porque ele continua possuindo o caráter sacerdotal, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, diz o Salmo. Muito bem. Os sacramentos da fé agora. Então, os sacramentos são de Cristo, já vimos, são da igreja, já vimos, agora eles são da fé. Por quê? Porque junto com a missão de celebrar os sacramentos, sempre está implícita a missão de evangelizar, de comunicar a fé, de anunciar a fé, né? Lembra que Jesus diz em Mateus 28 aos apóstolos: Ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os. O batismo vem junto com a missão de fazer discípulos. E como é que a gente faz discípulos? Pregando a palavra, anunciando o evangelho. Então os sacramentos servem, 1123, os sacramentos servem para, primeiro, santificação do homem, segundo, edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, terceiro, culto prestado a Deus. Todos os 7 sacramentos servem para essas 3 coisas: santificar o homem, edificar a igreja e adorar a Deus. 1124 diz uma expressão bonita também em latim: lex credendi, lex orandi. O que significa isso? Lex credendi significa a lei da fé, a lei dos que creem, daquilo que é acreditado. E lex orandi é a lei daquilo que é rezado, a lei da oração. Então essa expressão significa lex credendi, lex orandi. Significa, para que eu tenha uma fé correta, eu preciso celebrar e rezar corretamente os sacramentos. Da celebração correta dos sacramentos depende uma fé correta. Por isso a igreja insiste que nós temos que respeitar as leis litúrgicas, as rubricas. Por favor, não é rúbrica, não existe a palavra rúbrica, é rubrica, é paroxítona, né? Não proparoxítona. Rubricas são aquelas letrinhas vermelhas miúdas que tem no missal. Quando você pega o missal romano, né, você tem as letras pretas, maiores, que é o que tem que ser dito pelo padre ou pelo povo. E aí, entre um parágrafo e outro, você tem letrinhas vermelhas. Letrinhas vermelhas são as rubricas.
é aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, diz lá, o padre estende as mãos e reza. Ou ele impõe as mãos. Né? O padre se ajoelha, se levanta, se senta. Tudo isso está nas rubricas. As rubricas têm que ser observadas. O padre não pode inventar moda, ele não pode simplesmente substituir aquelas palavras ali e criar palavras próprias. Está errado. O padre tem que dizer o que está no missal. Por quê? Porque quem está celebrando é a pessoa mística, Cristo mais igreja. Não é o Juliano que está celebrando. É a pessoa mística, Cristo mais igreja. É o Cristo total, cabeça mais membros, que está celebrando. Então, quanto menos aparecer do Juliano, melhor. Quanto menos eu deixar a minha marca pessoal, melhor. Vai ficar mais claro quem é o sujeito da liturgia. Cristo mais a sua esposa. A cabeça mais os membros. Então, as regras litúrgicas, as rubricas litúrgicas têm que ser celebradas fielmente, seguidas fielmente, porque delas depende a fé correta. Se eu modifico a liturgia, eu deturpo a fé. As duas coisas vão sempre juntas. É isso que significa lex credendi, lex orandi. A lei da fé é a lei da oração. 1127. Ainda falamos isso na aula passada. Os sacramentos conferem a graça que significam. Lembra que eu falei isso? O que significa esse gesto sacramental? Batizar, comer. Aquilo que o sacramento significa, ele de fato confere essa graça. Ele é um sinal eficaz. Lembra que eu falei isso, né? O Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Olha só que coisa. Tudo que é submetido ao poder do Espírito Santo, ele transforma em vida divina. Aquilo que eu falei. Nós apresentamos a matéria, os sacramentos, o Espírito Santo santifica aquela matéria, transforma em vida divina. Nós apresentamos o fruto da oliveira, que é o óleo. Na quinta-feira santa de manhã na catedral, o bispo consagra o crisma, abençoa os óleos dos catecúmenos e dos enfermos, e ali, pelas palavras do bispo, o Espírito Santo transforma aquele óleo, aquele gesto de ungir, em vida divina. Dá eficácia àquele óleo. 1128, outra expressão latina importantíssima. Os sacramentos atuam ex opere operato. Já falei isso aqui numa aula, né? Ex opere operato. Quer dizer, independe da santidade do ministro. Independe da santidade do ministro. Certo? É isso que significa essa expressão ex opere operato. A eficácia do sacramento depende de duas coisas. Primeiro, que ele faça corretamente o que tem que ser feito, que ele diga aquelas palavras, né? Que ele faça aquele gesto. Segundo, que ele faça esse gesto com a intenção de fazer o que a igreja faz. Isso é necessário. Por exemplo, vamos supor, o sacerdote sobe ao altar para celebrar a missa. O que é necessário para que aquele pão se transforme em corpo de Cristo, aquele vinho se transforme em sangue de Cristo naquela missa? É necessário que o sacerdote pegue pão sem fermento, vinho com um pouco de água, vinho verdadeiro de uva. É necessário que ele diga aquelas palavras sobre o pão e sobre o vinho. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, etc. Né? Isso é a primeira coisa. E segundo, é necessário que ele fale essas palavras com a intenção da igreja. Ou seja, ele vai dizer essas palavras com a mesma intenção de fazer o que a igreja faz. Agora, aquele padre pode estar com a fé fraca, não tem problema. Ele pode estar em pecado mortal, não tem problema.
Ele pode estar praticando um crime, não tem problema. Não tem problema, que eu digo assim, não afeta a validade dos sacramentos. Certo? Os sacramentos atuam ex opere operato, quer dizer, pela própria ação feita. É isso que significa literalmente. Pela própria ação operada, feita no altar, no sacramento. Né? Graças a Deus que é assim, porque senão a gente ia ter que sair procurando um padre, mas quem é um padre santo aí para eu poder me confessar? Não precisa. Pode ir no pecador mesmo, que vale da mesma forma. Não existe essa história. Ah, eu vou na missa do padre fulano que ele é ungido, ou ele é mais ungido. Isso é protestantismo, querido. Se é um sacerdote validamente ordenado pela igreja, eu devo ir na missa dele tanto quanto eu vou na outra missa, porque eu vou me alimentar do mesmo Cristo. Tudo bem, a homilia de um vai ser melhor do que a outra. Tudo bem, você vai preferir ir na missa do padre fulano porque lá ele te ajuda mais a rezar. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas a validade do sacramento, a graça sacramental dispensada é a mesmíssima no sacerdote mais pecador e com o sacerdote mais santo da igreja. Dá na mesma, certo? Independe da santidade pessoal do ministro. 1129. Os sacramentos são necessários à salvação. Aqui tem uma informação importantíssima, hein? Os sacramentos não são acessórios. Ah, quando eu estiver sentindo vontade, eu vou à missa comungar. Não pode, não é assim. Eles são necessários. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida em si mesmo, disse Jesus na sinagoga de Cafarnaum, João capítulo 6. Quem não comer a minha carne não vai ter a vida em si mesmo. Quem não for batizado não será salvo. Né? Então os sacramentos são necessários. Tem gente que não entende isso e pensa assim, ah não, para que eu vou casar na igreja? Já sou casado no civil, o casamento está bem, graças a Deus, para que eu preciso? Pensa que o sacramento do matrimônio é apenas uma bênção. Ah, se eu já me sinto abençoado, para que eu vou casar na igreja? Então não preciso, é dispensável. Não é dispensável. Se você é católico, você precisa casar-se na igreja, senão você está em pecado. Senão você não vai receber a graça de Deus que vai te capacitar a ser fiel, a constituir família, a ser um bom pai, uma boa mãe. Essas são graças dispensadas, concedidas no sacramento do matrimônio. Está fazendo o quê? Está esperando o quê para se casar na igreja? Quando a gente vê católicos que querem um sacramento, mas não querem outro, eu quero comungar, mas eu não quero confessar, é sinal que ele não entendeu nada. É um analfabeto em fé cristã. Ou então, eu quero o batismo para o meu filho, mas eu não quero casar no religioso. Analfabeto em fé cristã. Né? Quando eu quero um sacramento, mas não quero outro. Ou eu aceito os 7 sacramentos, ou eu não recebo nenhum. Porque é sinal que eu não entendi nada sobre os sacramentos. Então, católico, abre a cabecinha e deixa entrar o conteúdo do catecismo sobre a vida sacramental. Os sacramentos são necessários. Sim, eu preciso me confessar. Eu quero vencer aquele vício. O que eu tenho que fazer? Terapia? Não. Eu tenho que fazer confissão mais vezes. Não é uma vez por ano só, não. Quantas vezes eu caí naquele vício, cometi um pecado mortal, eu devo procurar um padre. Assim que eu me arrepender. Cada vez que eu me confesso, eu recebo mais a graça de Cristo que me fortalece na minha luta contra aquele pecado, aquele vício. Né? 1130. Os sacramentos, eles são também da vida eterna. Eles são daqui da igreja atual, mas ao mesmo tempo eles pertencem à igreja futura, à igreja celeste. Todos os sacramentos são uma forma de antecipar a vida eterna. Já é uma garantia da herança. Olha que coisa linda. 1130. Santo Tomás diz, todos os sacramentos, eles relembram, fazem memória do passado, uma ação do passado,
ele torna atual aquela graça e ele antecipa a vida futura, a vida do céu, a glória de Deus. Né? Passado, presente e futuro se tornam atuantes nos sacramentos. Aí, a partir do número 1135, ele vai perguntar quem celebra, como celebrar, quando celebrar, onde celebrar. Então, a primeira pergunta, quem celebra? Como já disse, a liturgia é a ação do Cristo total. O Cristo todo. Cabeça mais membros. Cristo mais igreja. Né? Aí ele vai dizer no número 1138, aquilo que eu falei na aula passada já também. Existe uma liturgia eterna. É aquela multidão imensa que São João viu no Apocalipse. Os 144.000, os reis que depositam suas coroas, a mulher vestida de sol, os 4 anciãos, os 4 viventes, os mártires que estão debaixo do altar, tudo isso que está lá no Apocalipse. É a liturgia eterna que está sendo celebrada. Nós celebramos aqui participando, nós nos unimos àquela liturgia eterna. 1140, uma coisa importante também, as ações litúrgicas não são ações privadas, particulares, mas são celebrações da igreja, pertencem a todo o corpo da igreja. Por isso é que não pode fazer o casamento lá no cerimonial. Eu quero meu casamento lá na praia. Essa história de convite de casamento, de só pode ir quem recebeu o convite, isso não existe, tá, gente? Você pode distribuir convite para a festa do casamento, aí é problema seu. Agora, a celebração do casamento tem que ser na igreja, por quê? Porque é algo da igreja, não é a celebração sua, da sua família. Por isso que você não pode, eu quero um padre para fazer o batismo do meu filho, eu vou fazer uma celebração. Não, você não vai fazer uma celebração para o seu filho. Você é que vai participar na celebração da comunidade. Está dizendo claramente aí, número 1140. A celebração comunitária deve ser preferida à individual. Porque sempre o sacramento é celebração da igreja. O matrimônio não tem a ver só com o fulano e o Beltrano, a Beltrana, ou aquele casal. Não é só sobre eles, a família deles e os amigos deles. Toda a comunidade está convidada a participar. Né? Por isso que o ideal seria que os matrimônios fossem celebrados dentro da Eucaristia da comunidade. Esse é o ideal, o ritual diz. Né? 1141, o povo cristão tem direito e tem a obrigação de celebrar. É um direito e um dever. Né? O povo cristão, por ser um sacerdócio régio, um povo sacerdotal, tem direito e dever de celebrar. O povo tem direito a ter missa, mas o povo tem obrigação de ir à missa. Está errado aquele que diz, eu vou só quando me der vontade. Não. Ir à missa é um dever. E também está errado aquele que quer ter a missa, mas não tem missa. A igreja nega a celebração da missa. Por exemplo, um padre que resolve fechar uma comunidade, proibir a missa num lugar só porque não foi com a cara do povo. Está errado, o povo tem direito. O padre não está fazendo favor. Esses dias eu recebi umas cartinhas que algum sacerdote aí mandou distribuir. Tem uns padres da mídia que mandam, o povo todo obedece. Né? O pároco manda, ninguém obedece, mas o frei fulano mandou, todo mundo obedece. Bom, recebi umas cartinhas que o frei fulano mandou o povo entregar. Dizendo assim, padre, obrigado por manter a igreja aberta para a gente fazer adoração. Obrigado? Eu não estou fazendo favor para ninguém manter a igreja aberta. É direito do povo. E é dever do povo ir lá adorar também. É direito e é dever. Então, eu não estou fazendo favor algum a celebrar a missa. É meu dever, minha obrigação. E é direito do povo. E eu também, quando eu digo que todos têm que ir à missa aos domingos, eu estou falando o que é a lei da igreja. É dever. Então, a liturgia da igreja, os sacramentos têm que ser celebrados como direitos e como deveres, ao mesmo tempo.
A assembleia inteira é o liturgo, 1144. Liturgo quer dizer o agente da liturgia, aquele que celebra a liturgia. Cada qual deve fazer tudo aquilo e só aquilo que lhe compete na missa. Então, pessoal, por favor, hein? Nada de ficar o povo dizendo as palavras da oração eucarística junto com o padre. Não! O povo deve dizer aquilo que compete ao povo. Nada do povo ficar estendendo a mão assim na hora da consagração do pão e do vinho. Não! Quem estende a mão são os sacerdotes concelebrantes. Né? Nada de ficar dizendo junto com o Padre, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Porque o missal diz na rubrica, quem diz essa oração é o sacerdote que celebra a missa. O povo fica de boca calada, o povo diz o amém, diz o ele está no meio de nós, o povo diz o que deve dizer. E só aquilo que deve dizer. E o padre também não pode fazer o que compete ao povo fazer. Cada um faça aquilo e só aquilo que lhe compete. Como celebrar? Aqui terminamos a aula dizendo o seguinte: os sacramentos usam símbolos da obra da criação e da cultura humana. Né? Porque nós somos seres corporais e espirituais, nós somos corpo e alma, então os sacramentos têm matéria e forma. E tem a palavra de Deus, que é espiritual, e se apropria de uma matéria, que é símbolo da vida social dos homens. Lavar, ungir, partir o pão, partilhar o cálice, tudo isso que nós fazemos na parte material dos sacramentos vem ou da criação da natureza ou da cultura humana. Deus quer que nós usemos isso para nos comunicar a graça. Inclusive, aí terminamos o último número, 1150, com os sinais da antiga aliança. Por exemplo, a circuncisão, a unção dos reis, a imposição das mãos, os sacrifícios, a Páscoa. Aquilo que era celebrado no Antigo Testamento era prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Tá bom, meus irmãos? Então terminamos aqui a aula número 20. Na próxima terça-feira, dia 23 de maio, vamos ter a aula 21. Até lá, você deve ler os números 1151 até 1209. Vejo você na próxima semana.